Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 4. A gente espera que Deus nos seja favorável na exposição de sua palavra nessa manhã. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito para que a gente contemple nas Escrituras a vontade de Deus e possamos implementá-la. Senhor, a ordem bíblica é para que nós não sejamos apenas ouvintes de sua palavra, negligenciando, portanto, a sua prática. Nós queremos, antes mesmo de expô-la, rogar ao Senhor que o Senhor nos conceda inteligência e conhecimento, iluminando o texto sagrado nessa manhã, para que nós, ó Deus, venhamos a entender, a compreender com todas as nossas faculdades, ó Deus, como nós cristãos devemos de fato viver a nossa fé. Senhor, nós oramos pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza, nos oriente, e que o Senhor possa tomar todas as nossas dúvidas e dissolvê-las sob a glória da luz do conhecimento bíblico trazida pelo Espírito ao nosso coração. Senhor, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a implementar, ó Deus, não ficando apenas do ponto de vista da doutrina, ó Deus, enrijecidos na ortodoxia, mas que essa ortodoxia possa tomar, Senhor, lugar na ortopraxia do seu povo, todos os dias, todos os momentos, em todos os instantes e nos diferentes cenários da vida, na família, no trabalho e no ministério, em nome de Jesus. Amém. Não há nada mais glorioso para um ser humano do que ostentar o título de filho de Deus, de discípulo de Cristo. Essa é uma honra atribuída por Deus a todos aqueles que, movidos de fé, confessam com os seus lábios e creem no seu coração que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Isso pode parecer pontos cardeais apenas da fé, mas a fé, nesses pontos fixos que as Escrituras apontam para nós, é importantíssimo para que nós possamos, de fato, virmos a viver integralmente toda a alegria do discipulado cristão. Ser um discípulo de Cristo é estar todo o tempo sendo orientado, conduzido ao conhecimento e ao entendimento da verdade. Como discípulos de Cristo, nós temos também, juntamente com toda a honra e juntamente com toda, entre aspas, ostentação desse título, a responsabilidade de vivermos uma vida verdadeiramente diferente. Diferente daquela que nós vivíamos antes
diferente daquela que nós, inclusive, acreditávamos ter o direito de viver, na prática abusiva e na prática, digamos, escrava do pecado. O apóstolo Paulo vai, depois de falar gloriosamente sobre as credenciais celestiais dos discípulos de Cristo, no capítulo 1, de ter exaltado que a salvação e reafirmado que a fé, e somente pela fé e pela graça de Deus, mediante a fé, um homem é salvo. No capítulo 4, ele vai falar sobre a importância de como esses discípulos de Jesus vivem a vida. E ele não vai falar em tom de instrução, ele vai falar num tom suplicante, o que deve tocar fortemente nossos corações, porque se ele fosse um simples e frio mestre de religião, ele nos daria instruções sem enfatizar que, na verdade, estas instruções eram uma súplica que ele fazia a todos nós, como um pedinte que estendesse a nós a mão em busca de receber uma esmola. E ele então começa o capítulo 4 da carta aos Efésios com um verbo, rogo-vos. Esse rogo-vos não é um pedido, é uma súplica. Ele é mais ou menos quando a gente chega para você e diz: pelo amor de Deus, pelo amor a Deus. Então não é um pedido comum, é uma súplica. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Ele não disse o grande apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, o mestre da igreja em Éfeso, porque ele durante 3 anos exerceu um ministério de mestre diante da igreja de Éfeso, pela manhã na escola de Tirano, à noite de casa em casa em grupos pequenos. Mas ele não fez menção de nenhum desses rótulos que caberia claramente nele. Mas ele preferiu um outro rótulo, o prisioneiro do Senhor. Algumas pessoas têm um hábito de às vezes estar falando comigo e lá no meio do caminho não sabem como me tratar. Se como bispo, se como pastor, se como irmão. E eu disse: não há título que eu mais tenho honra de usar que o título de irmão. Eu sou seu irmão na fé. Eu entendo todos os cumprimentos formais do ponto de vista da autoridade religiosa, mas eu não me aferro a nenhum deles. Eu prefiro ser tratado de irmão. Mas nem isso o apóstolo Paulo pediu. Ele disse que ele era o prisioneiro do Senhor, que ele estava cativo, como se estivesse acorrentado a Cristo. Essa é a nossa condição, não somente a do apóstolo Paulo, mas eu também me vejo um prisioneiro do Senhor, preso aos seus ensinamentos, preso ao seu chamado, preso à sagrada vocação que Cristo Jesus distribuiu entre os santos, um prisioneiro do Senhor. Essa talvez seja a maneira mais honrosa de nós nos referirmos à nossa relação com Jesus. Embora nós estejamos presos por laços de amor, mas estamos presos a Jesus. É impossível olhar para a minha vida e dissociá-la de Cristo e de sua obra. É impossível olhar a vida do discípulo de Jesus
e conseguir fazer uma diferenciação entre a vida dele na igreja e a vida dele fora da igreja. E ele vai rogar, ele vai suplicar aos crentes de Éfeso que andem de modo digno da vocação a que foram chamados. Essa palavra vocação no grego tem também uma conotação de convite, e é um convite à festa. Parece-me que o apóstolo Paulo quer dizer que a grande celebração cristã está no entorno dele ser um com Jesus, um prisioneiro de Cristo. Essa vida que agora vivemos pela fé como discípulos de Jesus na igreja, é uma vida que demanda de nós um andar condigno. Nós não somos adeptos de uma religião, nós não somos adeptos aí de qualquer crença que com a qual nós tenhamos que lidar. Nós somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu dizendo de si mesmo que era o caminho, a verdade e a vida. É que nós não andamos às apalpadelas em busca da verdade, uma vez tendo-a encontrado em Cristo Jesus. Portanto, os discípulos de Jesus, os que são chamados por Jesus, os que são convidados a esta festa, este banquete espiritual, vivendo a vida e celebrando-a a cada minuto como um discípulo de Jesus, exige de nós um andar condigno. Andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. E ele materializa esse andar digno. Ele nos diz quais são as virtudes que devem, meus queridos irmãos, embelezar o discípulo de Jesus Cristo. E a virtude não é a arrogância, não é a altivez, não é a soberba, não é nada disso. As virtudes que devem estar apegadas aos discípulos de Jesus, está aqui expressa no verso 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Deixa eu falar um pouquinho sobre cada uma dessas virtudes. Jesus disse: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Portanto, não há lição mais urgente a que os discípulos de Cristo aprendam do que a humildade com a qual nós somos revestidos, ou todos os filhos de Deus, uma vez salvos, uma vez transformados pelo Evangelho, eles são fortemente invadidos por essa sensação de que não é ninguém. E de fato não somos ninguém. Ou pelo menos essa expressão, não somos ninguém, do ponto de vista de que o mundo à nossa volta costuma dizer: não, você é alguém. Inclusive o meio evangélico cantou várias vezes: você é alguém, o Espírito Santo está em você. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus. A gente sabe tudo isso, mas nós não nos atrevemos, meus irmãos, de nos gloriarmos em nenhum momento nisso. Nós entendemos que somos salvos pela graça e que se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido fulminados.
Eu não sei como é que você se vê, mas eu me vejo um pecador imperfeito, que não reúne em si mesmo nem na sua própria identidade e personalidade nada que motive o coração de Deus, exceto o fato de que eu me escondo atrás da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e acompanho Paulo dizendo: aí está a minha glória, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, no fato de Cristo ter morrido por mim, um pecador. A Bíblia diz que o caminho desse discípulo, esse andar condigno como um discípulo de Jesus Cristo, é um andar que evidencia primeiramente a humildade, em segundo lugar, a mansidão. Todos nós sabemos o que é lidar com alguém manso, e todos nós sabemos o que é lidar com alguém muito bravo. Naturalmente falando, nós, na nossa humanidade caída, adâmica, somos feitos ciris na lata, extremamente nervosos, extremamente irritadiços, mas o apóstolo Paulo destaca que o andar condigno como um discípulo de Jesus é marcado por humildade, reconhecimento de que nós somos o que somos pela graça de Deus, nós temos o que temos pela graça de Deus, nós fazemos o que fazemos pela graça de Deus e nada além da graça. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, essa linda palavra do português, que precisamos encontrar um sinônimo, porque ninguém anda falando pela rua todos os dias em longanimidade. Nós falamos muito em paciência, pois longanimidade, ou esse ânimo longo, é ser paciente, ter paciência. E nós todos aqui, de alguma forma, nós sofremos de algum nível de ansiedade, o que, biblicamente falando, é uma verdadeira contradição. Mas todos nós vivemos com algum nível de ansiedade. Temos ansiedade com respeito ao trabalho, temos ansiedade com respeito aos diferentes assuntos pertinentes à nossa vida. O jovem, a criança vive ansiosa. Vivemos um tempo de ansiedade plena. Como precisamos que o Espírito Santo gere em nós paciência. Todos nós esposamos a fé que há um tempo próprio para cada acontecimento na vida. Você acredita nisso? Para tudo há um tempo apropriado, há um propósito divino. Pois é, não adianta você ficar ansioso de coisa nenhuma, mas precisam ser tomados por uma paciência para esperar em Deus, que todas as coisas tomem o seu lugar. Fica tranquilo, nós recebemos nos braços filhos, nós os educamos, nós os informamos, especialmente a ansiedade do ponto de vista familiar, não é? O que vai ser do meu filho? E muitos de nós temos assim uma maneira justa de celebrar as conquistas dos nossos jovens. Meu filho passou no vestibular, pastor. Meu filho agora está trabalhando numa grande empresa. Graças a Deus, ele começou a edificar a sua carreira. Tenha paciência. Tenha sempre paciência. Aguarde. Habitue-se a colocar os assuntos que verdadeiramente fervem no seu coração, importunam, machucam você, nas mãos de Deus, e aguarde. Aguarde. O Deus que nós servimos é um Deus vivo,
E o apóstolo Paulo diz para nós aqui no capítulo 3 da carta aos Efésios, que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, seja paciente, aguarde no Senhor, espere em Deus. Então, a vida do discípulo é uma mistura dessas virtudes que nós sabemos que nós só podemos verdadeiramente demonstrá-las e vivê-las se Cristo fizer morada em nós pela fé. Se recebermos a Jesus Cristo como Senhor pela fé, e Ele então vai nos ensinar essa sagrada lição de ser humilde, de ser manso e de esperarmos com paciência. Mas há um quarto detalhe que o apóstolo Paulo expõe aqui no versículo 2, para o qual eu quero chamar a sua atenção. Muitas pessoas não entendem bem o que a Bíblia está dizendo. Suportando-vos uns aos outros em amor. Ele não está se referindo que na comunidade nós temos que suportar aquele irmão difícil, chato, aquele verdadeira mala sem alça, né, para falar aí no vernáculo comum. A Bíblia não está falando sobre isso. Ela não está falando sobre ter que aguentar o irmão difícil. Não. Suportando-vos uns aos outros em amor significa servindo de apoio, de suporte para outras pessoas que convivem com você na mesma comunidade. É assim que se vive a glória da igreja. A gente vive a glória da igreja com o coração cheio de humildade, com mansidão, com longanimidade, com paciência e suportando, apoiando os mais fracos na fé. E a gente nota perfeitamente isso quando a gente está vivendo em comunidade, vivendo intensamente essas interações que a Bíblia Sagrada manda que a gente tenha. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e que essas interações contemplem a unidade da fé, contemplem essa vida única, esse corpo infracionável, esse corpo inquebrável que é, ou que deveria ser a igreja, servindo de suporte e apoio para os mais fracos. Ser um discípulo de Jesus, portanto, fazendo um rápido apanhado do que dissemos até agora, ser um discípulo de Jesus é ter a plena consciência de que nós agora precisamos andar de um modo condigno com a nossa fé, que não basta ter fé ou não basta se afirmar evangélico. A fé bíblica não é somente confessional, ela passa por características práticas do dia a dia, onde nós todos somos trazidos à presença de Deus, à compreensão de que precisamos nos apoiar mutuamente, um apoio mútuo. Versículo 3, ele continua definindo quem é esse discípulo de Jesus. Ele diz aqui: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos diligentemente. Se há um esforço que você precisa fazer, é um esforço para preservar a unidade do Espírito, seja em que condições for. Se movendo entre os diferentes cenários da vida da igreja, nós precisamos trazer à mente
que nós precisamos nos esforçar para que o corpo permaneça unido e coeso. Esforçando-vos diligentemente, nos parece que o apóstolo Paulo quer nos dizer que manter a unidade da comunidade dos discípulos é, na verdade, um ato que vai demandar energia da igreja. Por isso ele usa o termo esforçando. Esforçando-vos diligentemente. Não é fácil você manter um vínculo apoiado na paz. O ser humano é um ser beligerante. Desde a queda e depois ao longo da vida, está sempre lutando em alguma trincheira. Ora é com a mulher em casa, ora com os filhos, ora com os colegas no trabalho, ora também na igreja. Mas essa beligerância precisa ser vencida na igreja. Por quê? Porque na igreja, como discípulo de Jesus Cristo, nós nos esforçamos com diligência, aplicando atenção aos nossos esforços. Não são esforços vazios, mas são esforços diligentes para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Toda igreja precisa aprender isso e ouvir isso, porque toda igreja passa por períodos ou estações onde parece que essa unidade do Espírito é estremecida. Especialmente quando o nosso lado cliente, do ponto de vista religioso, não é afetado, não é atendido. Ou quando você vai a um médico e ele lhe receita um medicamento muito amargo e difícil de tomar. Eu não sei se você já tomou própolis pura. Então, eu já tomei. Não é nada fácil de tomar. Aquilo desce esquisito à beça. Mas eu sei que aquele é um antibiótico natural e vai me fazer bem. Então, eu tomo o medicamento. Eu não discuto se o medicamento me vai fazer bem ou mal. Eu tomo o medicamento. Então, seja qual o movimento que você fizer dentro da igreja ou envolvendo o corpo de discípulos de Jesus, preserve a unidade. Jamais ceda à tentação de entrar numa guerrilha ou numa escaramuça ou numa discussão qualquer, por qualquer razão. O apóstolo Paulo chega a defender na carta que ele escreve aos Romanos que os crentes precisavam absorver o prejuízo antes de levar seus assuntos às barras do tribunal. Versículo 4: há somente um corpo e um espírito, com letra maiúscula, como também fostes chamados numa só esperança da vocação. Não existem 1000 igrejas, não existem 1 milhão de igrejas, existem comunidades organizadas, como a nossa está organizada no entorno do Evangelho, na busca de crescer no conhecimento do Senhor como discípulo de Jesus. Mas, na verdade, na terra, Jesus só tem um corpo, um único corpo, e um Espírito, com letra maiúscula, um Espírito Santo, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Isso mesmo, nós todos recebemos um único chamado, um chamado para ser santo, um chamado para sair das trevas e vir para a luz. Esse é o chamado cristão, o chamado que eu recebi, que você recebeu, que nós recebemos. Há um só chamado
na vossa vocação. Nós todos fomos vocacionados à vida eterna, vocacionados a sermos discípulos de Jesus, vocacionados a sermos filhos de Deus, vocacionados a viver esse supremo chamado da fé que nós ouvimos da parte do Espírito, que fez uso da palavra do Evangelho para nos chamar da nossa condição de perdidos para salvos. Versículo 5, Paulo continua na sua missão de uniformizar a fé dos efésios, dizendo: há um só Senhor, há uma só fé. Portanto, esse mundo de credos e crenças não é o mundo bíblico. Nós não estamos num shopping center da fé, onde nós possamos, ao nosso gosto, lançar mão dessa crença e não daquela, ou de nos arvorarmos em dizer que nós servimos a Deus da nossa própria maneira. Não. Há um só Senhor, que ordenou todos os seus princípios no entorno de uma só fé. E há um só batismo, aquele que o Espírito Santo efetua nos integrando, nos inserindo no corpo de Cristo. Esse batismo no corpo de Cristo, que o apóstolo Paulo chama de um só batismo, nós não somos membros da igreja por força de confissão, mas sim por força da ação do Espírito Santo, que no momento da conversão nos batiza no corpo, nos insere no corpo de Cristo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não estamos diante de um cenário plural, mas sim de um cenário singular, onde essa fé, que o apóstolo Paulo diz ser a única fé que traz esperança ao coração humano, a única fé pela qual nós fomos chamados por Deus para o exercício numa só esperança da nossa vocação. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos aqueles que esposam essa fé. Não é? Lembram-se do que o Senhor Jesus disse a respeito de ser filho de Deus? Diz que todos aqueles que creem no seu nome são nascidos de Deus pela fé. Portanto, toda essa gente dentro da igreja contempla um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É que ninguém pode se destacar nessa comunidade dizendo: olha, eu recebi uma revelação especial ontem à noite, eu estava orando ou eu estava dormindo e Deus me deu um sonho especial para amarrar toda a congregação no entorno de mim mesmo. Não. Há uma só fé e essa fé não está escondida, esta fé está revelada nas páginas das Escrituras para que qualquer um membro desse corpo de discípulos pode abrir a sua Bíblia cotidianamente, diariamente e se alimentar desses ingredientes vivos da palavra de Deus. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, sem destaque para o homem ungido, o apóstolo, agora que faz milagres e atos sobrenaturais. Não, ele é sobre todos. Age por meio de quantos? Leia o texto. Age por meio de todos e está em todos. Ser parte
desse corpo de discípulo de Jesus é gozar dessa habitação de Deus em nossas vidas, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele, na verdade, escolheu habitar em corações humanos, em coração daquele homem quebrantado, que, ouvindo o supremo chamado, dedicou a sua vida ao serviço do Senhor e ao exercício de uma fé onde ele mantém essa fé viva no seu coração, servindo a Deus de toda a sua alma. O apóstolo Paulo continua na continuidade do texto, no verso 7, e diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Nós todos fomos alcançados por uma medida de graça, para que nós todos pudéssemos viver não somente como discípulos, mas que pudéssemos gozar dentro da comunidade, meus irmãos, desta honrada condição de ser um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E aqui tem muita gente que não entende isso, acredita que Jesus foi até o magma terrestre, ou ainda tem outros que acreditam que Jesus aqui está se referindo ao fato de que foi fazer um passeio no inferno. Na verdade, não é isso. É que ele desceu até o último degrau da vida terrestre. Ele se tornou um ser humano mortal, que sente dor, que sente as dores físicas e as dores psicológicas de um ser humano comum. Ele se fez carne, portanto, desceu até aos inferior, a região mais inferior da vida terrestre, que é a sua humanidade. Ele se fez carne entre nós. Aquele que desceu, diz o apóstolo Paulo, verso 10, estou no verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Pois esse Jesus subiu como triunfante Senhor e está acima de tudo aquilo que nós um dia vamos ver, de todas as estruturas e organizacionais do céu. Jesus está acima de tudo isso, subiu acima de tudo isso, porque desceu, meus queridos irmãos, para viver na sua carne e pagar na sua carne o preço da nossa salvação. E Ele mesmo, Jesus, olhando para a igreja, separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, distribuindo dons de serviço na comunidade. De modo que estamos agora percebendo com uma certa clareza que existem pelo menos 5 áreas de serviço na igreja. A primeira área, aquela área missionária, a área do envio, né? Apóstolo, a palavra apóstolo significa o enviado. Então é aquele que vai, aquele que planta comunidades, planta igrejas, eleva o nome de Jesus em lugares onde Cristo Jesus ainda não foi pregado. Esse é o cenário apostólico do qual o apóstolo Paulo refere-se aqui em Efésios capítulo 4. Ao cenário profético daqueles que chamam a igreja a um rigor da verdade, definindo essa verdade, fazendo uma exegese bíblica e uma exegese do texto,
Então há áreas de serviço na igreja de tom profético, porque estão lidando com um cenário profético nos dias de hoje. Há uma terceira área, que é a área da evangelização, são os evangelistas, são aqueles que estão todo o tempo proclamando que só Jesus Cristo salva, chamando das trevas para a luz novos discípulos de Jesus. Existe a área pastoral, onde o pastor e coadjuvado com outros irmãos que receberam uma medida de graça para auxiliá-lo no pastoreio do rebanho, cuidam de vidas, cuidam de almas, cuidam das pessoas, cuidam de famílias na igreja local. E existe uma quinta área, que é a área do ensino, a área do mestre. Portanto, a área apostólica, a área do envio, a área dos profetas é a área da contundência bíblica e do auxílio que faz com a igreja, chamando a igreja a uma compreensão melhor dos dias em que vive. Há a área evangelística, onde, embora todos nós tenhamos a missão de pregar o evangelho, nós sabemos que alguns receberam uma graça muito especial. Ou você acredita que todos nós somos como Billy Graham? Nem todos nós somos Billy Graham, nem todos nós somos como Stanley Jones, nem todos nós vivem debaixo dessa graça divina, dessa porção do dom de Cristo, para ser um evangelista em todas as suas nuances, mas a verdade é que todos nós podemos servir nessas áreas importantes, coordenando grupos internos, abrindo o nosso lar, tendo um coração disponível e proposto para a área da evangelização. Há aqueles que estão cuidando de outras vidas dentro da igreja, se incomodam, ficam perturbados, aqueles irmãos que notam geralmente a ausência dos seus irmãos na igreja e ajudam o pastor no exercício do ministério. No dia seguinte estão lá ligando: não te vi ontem na igreja, o que houve? Está doente? Está passando por algum problema, está vivendo algum drama na sua vida? Esses irmãos são os que receberam dessa porção da graça de Deus para funcionarem nesse território pastoral. E há os mestres, aqueles que são parte do corpo de professores da escola bíblica dominical, ou que têm a oportunidade de abrir a sua Bíblia e expô-la publicamente em algum cenário de vida da igreja local. Tudo isso, essas 4 áreas, ou essas 5 áreas, como alguns querem dizer, uns dizem que é 5, outros dizem que é 4, porque unem a área pastoral à área do ensino. O fato é que o apóstolo Paulo cita esses inúmeros círculos de atividade dentro da igreja, e ele faz isso com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Estou aqui no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos sejam aperfeiçoados no exercício da fé, para que os santos sejam verdadeiramente apresentados diante de Deus, aperfeiçoados, porque ninguém é perfeito, cada um tem uma deficiência e precisam ser ministrados segundo a sua deficiência, segundo as suas carências, tendo em vistas o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é edificado à medida que cada irmão, segundo a medida da graça recebida, se encontra nesses círculos de atividades dentro da igreja e procura servir aos sagrados propósitos de Deus, procura servir a Deus de fato,
com todo o seu coração. Versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Certamente que no céu nós não precisaremos do exercício desses 5 círculos de influência ministerial dentro da igreja. Não, vai chegar um momento em que todos nós teremos alcançado uma plenitude. Ele diz aqui no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todas essas expressões são sinônimas. Até que nós cheguemos à medida perfeita da unidade, até que nós alcancemos a estatura da plenitude de Cristo, a influência desses dons e ministérios dentro da igreja vão tomando conta e a igreja vai sendo edificada, a igreja vai crescendo. Aqui no verso 14, nós vamos até o 16, no verso 14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, como tem gente conduzida por novidades. Não é verdade, irmãos? Talvez seja porque não compreenda perfeitamente como o corpo de discípulos local de Jesus Cristo deva viver. Estão sempre presos a alguma ideia, alguma novidade que, por vezes, está lá no coração, batendo forte, um desejo, uma ânsia, que o perturba a viver alguma coisa nova, a viver alguma coisa sublime. Então, ontem eu estava ouvindo um pregador desses que gosta de gritar, naqueles pequenos vídeos de internet, naqueles pequenos videozinhos são publicados em reels ou nos stories das pessoas, e eu estava ouvindo ele dizer que havia perdido seu filho e fazendo uma relação entre a perda do seu filho e a experiência de Isaac e Abraão, quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, naquele sacrifício onde Isaac diz para Abraão: Senhor, tenho a madeira, temos o fogo, mas onde está o sacrifício? Esquecendo-se que naquela ocasião Isaac não morreu. Na verdade, aquilo prenunciava o Calvário, era mais uma das sombras do Velho Testamento, da obra de Cristo no Calvário e da entrega do Pai, do seu próprio Filho. E ele se firmando nesse texto e fazendo uma harmonia entre a sua experiência e a experiência de Abraão. Nós somos tão facilmente levados por qualquer vento de doutrina, mas de uma igreja bem formada, bem organizada, onde irmãos se achem no meio desses círculos de influência ministerial, funcionem, viva condignamente como um discípulo de Jesus, esperando nele, entendendo que Deus é Pai de todos, está em todos e age por meio de todos, e portanto vivem o mistério da fé, dependendo, meus queridos irmãos, uns dos outros. Paulo diz que esse exercício pleno da fé nos livra de sermos conduzidos por qualquer vento de doutrina, como se fôssemos meninos,
como se fôssemos infantes espirituais, onde, na verdade, existe um tempo da nossa infância na fé, quando nós abraçamos a fé, logo de início, somos ainda um discípulo inexperiente de Jesus, mas com o passar do tempo, a ideia é que nós vamos ganhando estatura, vamos ganhando musculatura, vamos ganhando firmeza e, além de tudo isso, vamos ganhando lucidez bíblica, para não sermos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Diz o texto: pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Há uma infinidade de expressões que são batizadas aí como clichês do mundo evangélico, que nos leva para o lado oposto da fé. Você vai ouvir pessoas dizer que você precisa determinar sobre determinado assunto para obter vitória naquilo, como se Deus pudesse ser um cavalo selvagem que você precisa domá-lo e, portanto, que você pode determinar sobre a vida. Quem determina sobre a vida é Jesus, meus queridos irmãos. Ele é o soberano, você não determina absolutamente nada. Essa é uma ousadia vazia do campo da religião. Essa é uma ousadia vazia nesse mundo evangélico que é como um grande mosaico, cheio de cores e cheio de percepções e doutrinas humanas. Tome cuidado. Coloque a sua fé firmada nas Escrituras. Entenda que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé. Não é você apenas ler o que está escrito, mas é trazer isso para o campo da sua experiência prática de vida. Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É isto. Nós precisamos entender que não existe cristianismo sem uma dose exagerada de amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a tudo aquilo que Deus ama. Deus ama a sua igreja, Deus ama seu povo, Deus ama seus filhos, Deus ama as pessoas que estão ao seu lado, aqui nessa comunidade. Diz a Bíblia que nós precisamos seguir a verdade, essa fé revelada, chamada de a verdade. Precisamos seguir essa verdade em amor. Sabe, por muitas vezes, por conta das agrúrias, do sofrimento, do peso do ministério, quantas vezes já não fui tentado a deixar aquilo que eu faço, dizer, eu vou parar com isso, eu vou deixar de pregar, eu vou deixar de exercer os dons que recebi pela graça de Deus. Mas eu sou sempre trazido para esse texto, nos meus momentos de dor, às vezes de desespero, eu sou trazido para esse texto, seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor. Podemos repetir essa expressão, seguindo a verdade em amor. Quando você pensar em desistir, lembre-se, a ideia é seguir a verdade em amor, transformar os seus atos de vida em atos solenes de amor a Deus. Eu me levanto diante dos irmãos nessa manhã, não somente por força de que hoje é domingo, dia do pastor exercer amplamente o seu ministério na igreja local. Não. É fruto do seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é
a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, Cristo é um universo infindável, meus queridos irmãos, a ser explorado. O ensino de Cristo, a pessoa de Cristo, o Espírito de Cristo, o chamado de Cristo, a unção de Cristo, meus queridos irmãos, que está sobre os seus santos. Como disse João na sua primeira carta, vós tendes a unção do santo, a unção do santo com S maiúsculo, do santo Jesus, que está sobre sua igreja, sobre seu povo. Finalizando, de quem todo o corpo, bem ajustado, é que o corpo pode estar muito mal ajustado, e por conta disso vai sofrer, e você não pode muitas das vezes olhar como é que cada um dos discípulos está vivendo e processando a sua fé, e às vezes você é surpreendido por alguém que já está tantos anos na igreja, que você julgava ter maturidade, ter estatura espiritual para considerar determinadas circunstâncias, e no entanto reage como uma criança, reage como um menino. Nós todos precisamos crescer à estatura de Jesus. O grande alvo seu não é chegar a ser como o pastor Weber. Eu não sou um modelo perfeito, mas todos nós precisamos crescer tendo Jesus como nosso modelo máximo. Crescer até a plena estatura de Jesus. Isso será possível, pastor? Eu não creio que isso seja possível na terra. Aqui na terra nós estamos, na verdade, processando a fé a cada dia, crescendo, à medida que ouvimos e praticamos a verdade, interagimos com todo esse universo pesado de glória revelado nas Escrituras. Mas nós ainda assim, por mais que vivamos vidas santas, vidas separadas, vidas condignas, ainda será, meus queridos irmãos, nós ainda seremos incapazes de chegar à plenitude da estatura de Jesus Cristo. A estatura da sua santidade, a estatura da sua justiça, a estatura do seu conhecimento, a estatura da sua varonilidade, como diz aqui o texto sagrado. De quem todo corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Há irmãos que por acaso podem ser classificados não como membros, mas como uma pequena junta na igreja. Ele está ali fazendo conexões, ele está ali como uma junta, quando se junta os ossos e aquela cartilagem que envolve os ossos e que é tão importante que quando a gente perde colágeno, a gente começa a sofrer de artrose, de dores espalhadas pelo corpo inteiro. Então, meus queridos irmãos, toda junta é importante, você é importante, a gente precisa de você. Alô? Alô, irmão? Diga para o seu irmão, eu preciso de você. Precisamos de todos. Preciso de você, Fatinha, Jorge, Lilian, Marlene, Rosângela, Milton. Eu preciso de vocês. Mãe Carmélia, preciso de você, Carmélia, não fica assim tanto tempo sem vir à igreja não, vem mesmo. Maria Helena, todo esse corpo lindo de Jesus, essas vidas humanas,
maravilhosas que Deus tem posto aqui. Como eu preciso, ontem vendo as irmãs funcionando no Ministério de Família, servindo à mesa, explorando esse universo da diaconia, servindo à mesa, recebendo pessoas, abraçando outras pessoas, dando um bem-vindo, tirando uma foto, depois o embelezamento do culto, contribuindo com a estética do culto, música sendo tocada, música sendo cantada. E no fim você sai com uma sensação de edificação. Ouve a palavra de Deus consolidando aquilo que aconteceu naqueles momentos de reunião. Que coisa mais bonita ver o auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Deus não te salvou para você ficar de braços cruzados. É preciso haver uma cooperação de cada parte. Eu estou oferecendo ao Senhor a minha cooperação nessa manhã, é o mínimo que eu poderia fazer depois de uma semana inteira de estudos em cima de 16 versículos, expô-los aos irmãos. Fazê-los entender que esse corpo de discípulos chamado igreja é algo notadamente belo e caro nas Escrituras. A igreja tem tão pouco valor para alguns, ela tem tão pouco valor para uma grande parcela de pessoas, gente que se sente abusada, gente que se sente ofendida pela igreja, ou pelo exercício do evangelho em seus dias. Não, para mim ela é importante, cada parte é importante, cada junta coopera, e diz a Bíblia, fechando o sermão dessa manhã, que quando isso acontece, quando cada parte coopera, quando cada junta funciona, que efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, a igreja cresce. O resultado final, que começa com um andar digno, depois se acha dentro da igreja, entre círculos de atividade, que são definidos como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, termina dizendo que quando esse corpo se junta, o auxílio de todas as juntas, de cada parte, efetua o seu próprio aumento. O pastor não é o único que fica preocupado com o desenvolvimento e crescimento da comunidade, todos ficam. Todos trabalham, todos cooperam, para que o nome do Senhor seja engrandecido, a sua igreja seja edificada, e continuemos a marchar, meus queridos irmãos, seguindo a verdade em amor. Vamos ficar de pé.